e agora a gente vai estar falando sobre o gráfico do Bitcoin moedinha da praia. Muita gente está mandando mensagem perguntando se perdeu o bonde, né? Se perdeu a tendência de alta infinita e tal. Eu acredito que não, porque eu vou explicar para vocês por que eu acredito que para o final do mês agora, sexta-feira em diante, a gente vai ter o primeiro pullback desse movimento de alta para retestar o primeiro topo que foi rompido aí no semanal. E também os riscos que eu acredito que a gente tem com essa alta que a gente viu agora. Para quem está me acompanhando durante esse ano todo, vocês vão lembrar em algum momento que eu comentei muito antes do mercado cair aqui de $32.000, que deu aquela segunda testada em 32, né? Que eu achava que ele ia entregar mais alta até 35.200. E hoje ele chegou a essa região, né? Ele chegou a essa região algumas horas atrás em 32.200, tá? Aliás, 35.200, né? 35.200 era a última região de resistência dessa busca de liquidez que eu havia comentado alguns meses atrás, que eu achei que não ia mais acontecer, principalmente nesse dia 21 de agosto, aqui, aquela semana de 21 de agosto. Eu acreditei que o mercado ia fazer um topo duplo e ia arregaçar todo mundo, mas ele teve essa alta forte, não só porque os institucionais estão empurrando, os próprios smart money está empurrando essa alta para que cria-se um FOMO para capturar essa liquidez ainda, tá? E vou provar para vocês como é que eu sei disso. E é basicamente, olha só o que o fundo de investimento da Catwood está fazendo, né? Então, Catwood, tá, ou seja, a ARK, que se chama ARK, o fundo de investimento desta mulher, desta grande, gigante investidora, tá? Essa mulher é bilionária aí. Os seus fundos têm, acho que mais de 50 bilhões de dólares sob gestão. Eles simplesmente ontem, não, quando começou a alta, eles começaram a fazer a venda dos seus GBTCs da Grayscale e começaram a vender também as suas ações da Coinbase. Por quê? Porque o Smart Money ele vai buscar liquidez lá em cima, ele mesmo começa a comprar para impulsionar uma alta, essa alta leva o preço até regiões de busca de liquidez, e à medida que vai subindo, esse fundo de investimento, não somente este, mas outros, vão vendendo, trocando o dinheiro por dinheiro das pessoas que estão desesperadas para comprar e entrar logo no mercado, tá? Através do FOMO, né? Então, realmente, o gráfico ele teve um rompimento essa semana das médias semanais, ele entrou em tendência de alta semanal, só que eu acho que está muito arriscado a questão de acreditar, por exemplo, em bull market agora. Existe a possibilidade do bull market mais por conta de uma aprovação dos ETFs nos próximos 3 meses, aí, 2, 3 meses, na verdade, janeiro ali de 2024. Mas eu não tenho certeza se vai ter essa aprovação ou não. Tem muita gente em cripto que está bastante otimista com a aprovação do ETF. Eu espero que aconteça a aprovação do ETF também para que traga essa alta infinita de verdade, para que esse movimento direcional agora ele não seja só de busca de liquidez, tá? Como está acontecendo. Então é uma alta que está fazendo com pouca força, pouquíssimo volume de negociação, ou seja, poucos players comprando muito. Isso significa que é geralmente institucional que faz isso, né? Quando nós temos uma tendência de alta, nós vemos o volume baixo e uma tendência alta, significa que pouquíssimos participantes do mercado estão fazendo um movimento de alta, então tem pouco volume de negociação, são poucas ordens, é uma ordem específica grande que vai comprando vários criptos de várias pessoas e vai empurrando o preço com essa barra gigante para cima, tá? Então, o fundo de investimento da Catwood, que é um dos fundos mais bem remunerados, mais bem sucedidos aí do mercado americano, está vendendo os seus GBTCs ou as suas participações em Bitcoin, principalmente para o varejo, que está entrando forte, tá? Bom, então, olhando no gráfico, pessoal, para quem lembra, então, que a gente comentou sobre os 35.200, eu já tinha desistido dos 35.200, mas ele realmente buscou dessa vez. Buscou dessa vez, ele rompeu
uma LTB, que a gente falou sobre tendência, né, de baixa, ou seja, como ele rompeu essa LTB aqui, ó, essa linha pontilhada laranja, eu vou colocar na cor laranja aqui, ó, para diferenciar. Essa LTB, quando ela entrou aqui, ó, com rompimento, né, no gráfico diário, ela entrou em tendência realmente de alta, buscou essa liquidez acima, puxou o canal de alta para cima, buscou a região de 35.200, que é a região que era a última região que o Smart Money teria interesse em comprar, né? Conforme eu já mostrei para vocês aí alguns meses atrás, acho que faz uns 4 ou 5 meses atrás, acho que foi em julho, talvez junho, que a gente comentou sobre esse alvo aqui. Só que eu achei que ele ia acontecer, se acontecesse, lá na frente, né? Como não aconteceu, ele teve essa queda aqui em agosto, na transição de julho a agosto, eu acreditei mais na tese de 2019, mas ele está mais parecido com 2015. Então é um comportamento um pouco diferente do preço, né? Então, para quem está preocupado de ter perdido o movimento de alta, se acalme, porque o próximo movimento de pullback que ele for fazer, ele for concluir, então vamos imaginar que nos próximos dias ele venha, feche esse semanal realmente e até semana que vem ele possa fraquejar um pouquinho. Provavelmente semana que vem o mercado vai dar uma lateralizada, porque ele vai bater resistência aqui, ó, tá. Então a primeira quinzena de novembro, eu acredito que vai ter a correção, né. Então assim, ele bateu essa região e nós tivemos algumas situações. Para ele continuar o bull market, tá, a gente precisa que ele então, limpe as ordens em 3.200, em algum momento atinja uma resistência, seja entre 35 a 38.000 dólares, tá, porque a resistência mais forte do BTC no curto prazo está entre 38 e 42, tá? Essa resistência aqui, ela seria mais uma resistência do suporte perdido anterior, beleza? Que é a região de Smart Money, que é essa barra aqui, que é o 0,5 desta barra aqui, que dá mais ou menos 35.200, tá? E aí ele passando essa região, ele vai bater 40, 38,40, tá? Ele vai tentar fazer o pullback em 40. A única questão é, para quem não tá comprado, quem não comprou e tá achando que perdeu a oportunidade da vida, espera só um pouquinho que é o seguinte, 34.000 para longo prazo, vale a pena? Vale a pena comprar. Agora, no curto prazo ele pode te judiar bastante. Por quê? Porque é muito normal a gente voltar a testar esse topo quando a gente entrar em tendência de alta semanal de verdade, né, porque ele está dando uma barra de sinal de alta aqui, ele está sinalizando, ó, queremos entrar em bull market, queremos entrar em tendência de alta semanal de longo prazo. Só que eu não estou caindo muito nisso daqui, por quê? Porque eu prefiro que ele teste o topo anterior, tá? Ou seja, como suporte. Então, em uma tendência de alta, o que a gente quer ver é que ele volte para os 28.000, tá? Ou seja, 28.200 região, volte para o topo anterior e continue subindo, tá. No gráfico diário seria 28.200. No gráfico semanal, 30.200, tá. Então ele tem que voltar para esta região aqui, ó, 28.200, entre 28.200 e 31.000, não, 30.300, né, ou 30.200, vai. Esse range de 2.000 dólares de diferença é o suporte que a gente precisa segurar para que o preço, depois que ele for para 40.000 ou for parar em 35.200 mesmo, limpar as ordens aqui, essa é a região que quando ele for fazer o pullback, vale a pena entrar se ele apontar direção de alta. Se ele varar reto aqui, ó, voltar para 26, né, ele vai buscar liquidez abaixo, ou seja, ele vai liquidar todos os apostadores de alta que entraram abaixo, com stop loss abaixo deste fundo duplo aqui, tá? Lembrando que nós temos 2024 um ano muito difícil e mesmo que aconteça mais para frente, talvez o primeiro trimestre ele poderia retornar realmente a essas regiões, tá? Buscar essa liquidez abaixo. Mas para quem quem ficou putinho, que não comprou o BTC ao longo do ano e quer comprar e quer pegar um preço melhor para comprar, espera então ele voltar um pouquinho para o próximo topo anterior, tá? Ele geralmente vai fazer um topo, pode ser que seja esse topo aqui anterior, realmente os 30.200 um suporte bom,
mas 28.200 seria o meu alvo aí desse pullback, tá? Por quê? Porque é a metade desse caixote. Outra coisa, podemos estar diante de uma busca de liquidez bilateral semanal, que também é o nosso único risco de afetar a nossa tentativa de entrar em tendência de alta semestral do ano que vem, tá? Aqui, ó. Você pega esse caixote aqui, coloca na metade, tá? O mercado ele sai para um lado, liquida os apostadores de baixa, depois liquida os apostadores de alta e depois ele segue realmente o movimento anterior. No semanal, isso seria um movimento de ano inteiro, praticamente, tá? Quando a gente fala de gráfico semanal, isso aqui seria uma movimentação que levaria um ano inteiro para acontecer, tá? Essa batida aqui, que é o que, na minha opinião, ainda pode ser possível a gente ver o BTC mais uma vez em $20.000 por unidade. Por mais que as pessoas não achem isso mais plausível, graficamente falando é bem plausível, tá? Porque se for uma busca de liquidez bilateral, ele vai entregar um movimento de alta um movimento de baixa, aliás, proporcional ao movimento de um topo anterior, um movimento de alta anterior. Então ele tende a fazer o mesmo tamanho, a gente chama de batida de coração, né? Ele tende a buscar liquidez dos dois lados, né? Ou seja, o que que os investidores de smart money fazem, né? Sai de um caixote lateral, o mercado sobe, depois ele cai e depois ele volta a lateralizar e aí ele tende a entrar em tendência de alta forte, né? Sai aquele período de acumulação longo, no caso, né? E aí, lógico, não tem como prever a velocidade desse movimento, não tem como prever isso. A única questão é, ele saiu num caixote, pessoal. Quando ele sai no caixote, nós temos liquidez e muitas pessoas alavancadas, apoiadas, acreditando que o fundo do BTC realmente é a média 200, né? Mas entendam que a média 400 ela é o verdadeiro fundo do BTC nesse novo ciclo de anos aí de movimento, tá? E não significa que está subindo muito forte essa semana que ele não entregue muita venda nas semanas seguintes, ok? Porque o mercado anda em ondas, ele não vai andar na vertical, ele não vai subir vertical assim, ó, tá? Então eu teria um pouquinho de cuidado para ficar preocupado, por quê? Porque eu, Augusto, ainda acredito que nós vamos ter um período um pouquinho maior para acumular barato, tá? Pelo menos a primeiro semestre do ano que vem, com certeza, tá? Antes do halving, eu acho que é bem plausível. Outra coisa, se acontecer um movimento semelhante ao que aconteceu em 2014, 2015, nós temos uma última grande queda antes do halving, alguns meses antes do halving. Depois do halving, aí geralmente o mercado realmente entrega em alta e já teria a expectativa também de aprovação de ETF, né? Então, nós temos muitas coisas positivas para acontecer no próximo ano, mas também coisas que vão ser muito tensas. Por quê? Porque ano que vem é bem provável que exista recessão, né? Como não aconteceu esse ano como eu achava que ia acontecer em 2023 a recessão, e não aconteceu, é muito provável, muito plausível que a gente veja a recessão americana em 2023.